2, 3. A graça e a paz do Senhor permaneçam no coração de todos os irmãos. É um prazer muito grande poder novamente me dirigir a vocês aqui presencialmente, ao pessoal que está em casa. Vamos dar sequência à nossa série de mensagem intitulada Vidas com Propósito. Ontem iniciamos e hoje realizaremos o segundo sermão, a segunda mensagem dessa série. Vale destacar que nós estamos baseando a série na história de personagens bíblicos do Antigo Testamento. E hoje a gente vai conversar sobre um personagem chamado Abraão. Irei ler em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 até o 3. Tema da mensagem, chamado para ser grande. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar, conversemos com o nosso Deus. Maravilhoso Senhor, com muita humildade, dirigimos os nossos pensamentos a Ti, reconhecemos que somos apenas pó e cinza, que em dado momento da história a poeira levará. Contudo, meu Deus, apesar de tanta pequenez, o Senhor olha para nós com ternura e com amor. Nós somos gratos porque foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. Não estamos aqui simplesmente porque tomamos a decisão de servir a Deus, de adorarmos ao Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu no Senhor Jesus Cristo para que nós fizéssemos parte do seu povo. E queremos, ó Deus, devotar ao Senhor toda a nossa gratidão, demonstrando o nosso amor por tudo aquilo que o Senhor é e faz por nós. Glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor, para sempre. Que nossas vidas, Senhor, sejam ofertas vivas diante do teu altar espiritual. Queremos, ó Deus, mergulhar no conhecimento da tua palavra, pois a tua palavra é poderosa, não serve simplesmente para fornecer informação. A tua palavra, ela é instrumento para transformação de caráter. A tua palavra é instrumento para nos conduzir para a salvação. Então, Senhor, pedimos a tua presença, a tua sabedoria. Abençoa cada um de nós. Abençoa o pessoal que está em casa. Abençoa o pessoal que está aqui na igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Por favor, se assentem, por gentileza. Em 1987, Tom Hanks foi protagonista de um filme intitulado Quero Ser Grande. O filme Quero Ser Grande, protagonizado por Tom Hanks, conta a história de uma criança que deseja crescer rapidamente. Em dado momento do filme, a criança fica irritada, porque é proibida de se divertir na montanha-russa, porque não possui a altura mínima. Esse desejo do garoto do filme se torna realidade e ele cresce de uma hora para outra e passa a experimentar coisas de gente grande, coisas de adulto. No início, tudo é mil maravilhas.
Com o tempo, o garoto percebe que a grandeza que ele desejava não havia lhe trazido a felicidade. Ser grande nos negócios, nos estudos, na fama e na vida é desejo de muitas pessoas. Quem de nós não já foi estimulado para ser o maior? Para ser o maior entre os colegas da escola, para ser o maior no mundo dos negócios, para ser o maior no esporte. Mas será que as coisas de grandeza são tão boas quanto parecem ser? Será que essas coisas que eu acabei de mencionar, de ser grande em tudo, são tão boas quanto se apresentam? Segundo a Bíblia, mais especificamente nesse texto que eu li de Gênesis 12, versículos do 1 ao 3, Deus chamou Abraão para ser grande. Deus disse a Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Mas será que a grandeza oferecida por Deus a Abraão, oferecida por Deus a nós, é a mesma grandeza que o mundo sugere? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Sobre chamado para ser grande. Que tipo de chamado é esse que Deus faz para aqueles que creem no seu nome? Vejamos o que diz a palavra de Deus, a partir da experiência de Abraão. E a primeira verdade espiritual que a gente aprende, para aqueles que estão comigo aqui, está fácil de verificar no telão, mas eu vou falar, porque pode ser que o pessoal de casa não consiga enxergar. A primeira verdade espiritual é a seguinte: a grandeza de Deus é maior que a grandeza dos homens. A grandeza de Deus é maior que a grandeza dos homens. Quando Deus falou pela primeira vez com Abraão, na realidade o nome dele era outro. As pessoas o chamavam de Abrão. Quem passou a denominá-lo Abraão foi a pessoa de Deus. Mas antes deste encontro com o Altíssimo, Abraão era chamado pelos seus parentes, amigos e conhecidos de Abrão, cujo significado era pai das alturas. Tratava-se de um nome que representava grandeza. Apesar de ser chamado grande pelas pessoas, Abrão, assim ele era chamado antes de ter o encontro com Deus, Abrão descobre que a verdadeira grandeza não consiste no reconhecimento dos homens, mas sim no cumprimento do propósito estabelecido por Deus. Eu vou repetir. Abrão descobre que a verdadeira grandeza não consiste no reconhecimento dos homens, mas sim no cumprimento do propósito estabelecido por Deus. No caso de Abrão, o Senhor faria dele uma referência de fé para milhões de pessoas da sua época e do futuro. No Novo Testamento, por diversas vezes, Abrão, ele é mencionado como pai da fé, como pioneiro de todos aqueles que são filhos de Deus, de todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus.
Abrão é chamado de pai da fé. Abrão percebe que o propósito de Deus para a sua vida era ser referência de fé para milhões de pessoas do seu tempo e dos tempos vindouros. Em Gênesis 17, que também conta a história deste homem, Abrão é chamado por Deus de Abraão. Enquanto Abrão significa pai das alturas, Abraão significa pai das nações, que também pode ser interpretado como pai de multidões. Quando Deus o chama de pai das nações, Deus está fazendo referência à fé cultivada por ele, Abraão, que impactaria multidões de pessoas de todos os lugares. Abraão descobre, percebe que o propósito de vida que Deus estava apresentando para ele era muito maior do que aquilo que ele podia imaginar. Em Efésios 3, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Deus tem para nós é infinitamente maior do que a gente pensa. Os pensamentos de Deus para nós são muito melhores. Jeremias, o homem que estudamos ontem na mensagem de sábado, declara em uma de suas profecias, no livro que carrega o seu nome: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Isaías capítulo 55, o profeta declara: porque os meus pensamentos são maiores, mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. O que Deus tem para nós é infinitamente mais, é infinitamente melhor do que nós imaginamos. Deus nos chama para ser grandes. Deus chamou você para ser grande. Ouça bem isso, você de casa, Deus lhe chamou para ser grande. Mas antes que você se envaideça, antes que você saia daqui com o rei na barriga, ou termine essa live entendendo que é maior do que alguém, escute-me por favor. Esse chamado para ser grande não tem nada a ver com altivez, não tem nada a ver com ostentação e nem muito menos com reconhecimento dos homens. Segundo a Bíblia, ser grande, esse chamado para a grandeza, feito pelo Senhor, implica agir como servo, doando a própria vida, a fim de que a palavra de Deus alcance o coração dos perdidos. Você quer entender o que é ser grande aos olhos de Deus? Não é ser o número 1 na sua sala de faculdade. Não é ser o melhor no futebol. Não é ser o mais bonito. Não é ser o mais importante. Segundo a Bíblia, ser grande é ser servo. É você entregar a sua vida para promover o bem-estar dos outros. É você doar a sua vida para que Deus lhe use a fim de levantar aqueles que estão caídos. É doar a sua vida a fim de que Deus lhe use para dar sentido à vida de pessoas que estão jogadas na sarjeta. Deus te chamou para ser grande. Essa grandeza tem tudo a ver com impactar a vida de pessoas que estão precisando, de carentes e necessitados.
Quando eu era criança, eu era fã de um filme que passava de vez em quando, né? Que era época videocassete. Os mais antigos vão saber o que é videocassete. Era coisa de gente rica. Hoje não tem nem pobre com videocassete mais, nem existe. O filme passava no cinema, 4 anos depois ele passava segunda-feira à noite, na Rede Globo, na tela quente. 2, 3 anos depois ele passava no horário da tarde. Eu era fã de um filme chamado Superman, o antigo, Super-Homem. Era chamado de defensor dos fracos e oprimidos. Irmãos, Deus não nos chama para sermos super-homens, super-mulheres, mas nos chama para sermos defensores dos fracos e oprimidos. Deus te chama para ser grande, a fim de ajudar os flagelados, aqueles que estão com suas vidas fragilizadas. Esse é o chamado de grandeza que Deus faz a você. Você é chamado para ser grande, alguém de muita importância para aqueles que precisam de Deus. Segundo lugar, ouça-me, por favor, leia no telão ou preste atenção na minha palavra. A grandeza de Deus implica ser bênção para os outros. Quando Deus está conversando com Abraão, Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, Deus diz a Abraão, e engrandecerei o teu nome, farei você uma pessoa grande. Você será uma bênção, e através de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão que por meio dele outras pessoas seriam abençoadas. Nesse diálogo que você percebe em Gênesis 12, versículos do 1 a 3, Abraão descobre que a grandeza da vida não se resume a receber. A grandeza da vida não é somente receber. Por isso que certa feita Jesus declarou, segundo Paulo, Jesus declarou: coisa melhor é dar do que receber. O texto de Gênesis diz que Deus abençoaria e engrandeceria o nome de Abraão, porém o mesmo texto declara que Abraão deveria ser uma bênção. O propósito de vida apresentado por Deus a Abraão era abençoá-lo para que outras pessoas fossem abençoadas. Tem uma verdade maravilhosa que precisa ser escrita no bloquinho lá da geladeira, para você não esquecer. Ou talvez lá no seu WhatsApp, ou no seu caderno, no seu diário, não sei onde você escreve coisas importantes. Ouça-me. Quanto mais abençoados somos, maior é a responsabilidade de abençoar os outros. Todas as vezes que você pedir para ser abençoado por Deus, lembre-se dessa verdade. Se Deus ouvir você lhe abençoar, Ele vai exigir mais que você abençoe outras pessoas. Se Deus te abençoar financeiramente, com prosperidade, Ele vai exigir mais de você para favorecer as pessoas que tanto precisam de ajuda. Se Deus te der mais saúde do que você tem hoje, Ele vai exigir mais de você proatividade para ajudar os outros. Quanto mais temos, maior é a responsabilidade que Deus nos imputa. Lembre-se disso. Você está no hospital à beira da morte. Se você pede a Deus para ser curado e Deus te ouvir e você continuar vivendo, meu irmão, Deus vai cobrar de você mais altruísmo. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Meus amados, egoísmo e egocentrismo são posturas enojadas por Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, dentre tantas outras coisas, é a egolatria. Quando uma pessoa põe o eu acima de tudo e todos.
quando as pessoas se interessam apenas por elas, esse tipo de comportamento é egoísta, é abominado por Deus. Quando nos preocupamos somente com o que está ao nosso redor, com as coisas que têm a ver conosco, Deus abomina esse tipo de postura. Pessoas que vivem unicamente para os seus interesses não entenderão nada de coisas espirituais. Se você tem dificuldade de conversar com as pessoas sobre os assuntos delas, se preocupe. Isso pode ser um sintoma que você é egoísta. Quando uma conversa, numa roda, não envolver seu nome e você demonstrar pouco interesse, fique preocupado. Porque o egoísmo pode estar aqui, no teu inconsciente. Você tem muita paciência para conversar sobre você. Você tem muita paciência para conversar sobre os seus assuntos, sobre os seus problemas. Mas você tem a mesma paciência para conversar sobre o problema dos outros, sobre as dificuldades dos outros. O Senhor nos torna pessoas melhores para melhorar os que estão à nossa volta. O Senhor nos abençoa para abençoar o nosso próximo. A Bíblia nos recomenda sermos bênçãos aonde quer que estejamos. Esta é a verdadeira grandeza da vida. É a grandeza que Deus nos oferece. Ser grande é abençoar os outros. É abençoar aqueles que precisam de Deus, aqueles que precisam de nós. Abençoamos pessoas quando a alimentamos, quando alimentamos aqueles que estão com fome. Abençoamos pessoas quando encorajamos aqueles que estão desanimados. Abençoamos pessoas quando ensinamos a palavra de Deus, quando a conduzimos para a igreja. Abençoamos pessoas quando doamos o nosso tempo para ouvir os seus desabafos e curar as suas feridas emocionais. Isso é ser grande. Certa ocasião, os discípulos de Jesus discutiam a respeito de grandeza. Tinha uma discussão danada sobre quem era o maior. Jesus apenas observava. Eles discutiam quem é o maior, quem é grande entre nós. Lá em Mateus 20, versículo 26 a 28, Jesus é visto falando sobre o assunto com seus pupilos. Jesus diz o seguinte, olha o que ele fala. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus veio para servir. Na época que Jesus proferiu essas palavras, a escravidão era legalizada. Havia pessoas literalmente escravizadas. Jesus está dizendo, vocês querem ser grandes? Sejam servos, sejam escravos. Não fiquem preocupados com seus interesses, mas com o interesse do próximo. Irmãos, a gente não pode focar nas grandezas da vida, pois elas não passam de ilusão. Precisamos focar em sermos grandes aos olhos de Deus, servindo aqueles que precisam, servindo aqueles que estão precisando de nós. Jesus, quando voltar a este mundo, em Mateus 25, ele declara, ele vai coroar aqueles que foram altruístas, aqueles que doaram suas vidas para abençoar as pessoas. Jesus vai dizer o seguinte, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive com frio, você me aqueceu. Eu estive preso e você me visitou. Vão perguntar a Jesus, quando o Senhor esteve preso, faminto, sedento ou com frio? E a resposta de Jesus vai ser categórica, como ele diz em Mateus 25. Todas as vezes que vocês fazem uma benfeitoria dessa
a um destes pequeninos, vocês fazem a mim. Vocês fazem a mim. Isso é ser grande. Ser grande é abençoar pessoas. Agindo dessa forma, agradaremos o coração do nosso Pai que está nos céus. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza, por favor. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos pedir a Deus para sermos grandes, mas não do modo como o mundo ensina. Nós temos um conceito distorcido de grandeza, onde grandeza tem a ver com competição. Grandeza tem a ver em deixar pessoas para trás. Não é essa grandeza que Jesus nos ensina. Grandeza é ser servo, é amar quando não somos amados, é servir sem exigir nada em troca. Isso é ser grande. Lembre-se, isso é ser grande. E eu vou orar para que Deus abençoe o seu coração, porque a nossa natureza, queridos, é uma natureza egoísta. Você pode até gostar de si mesmo. Deus gosta de você também. Mas a tua natureza, ela é inclinada para o pecado. Nós temos uma facilidade para fazer coisa errada. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que o homem por natureza é mau. Quem pode transformar essa natureza é Deus. É a hora de você conversar com Deus e dizer: Deus, muda o meu coração. Se tiver egoísmo escondido aqui debaixo do tapete do meu coração, limpa, Senhor, limpa. Eu não quero ser egoísta. Eu não quero ser egocêntrico. Eu não quero ser ególatra. Eu quero olhar para as pessoas e amá-la como eu amo a mim mesmo. Eu quero servi-la. Eu quero usar a minha vida para servir o próximo. Que eu possa entender isso, Senhor. Diga isso para Deus. E esse momento de intercessão, aproveite para também dizer a Deus quais são suas carências, quais são os seus problemas. O pessoal que nos assiste na live também pode fazer os seus pedidos de oração, ou escrevê-los no chat, ou dizer para Deus onde vocês estão. Alguém me chamou aqui hoje e disse: olha, pastor, eu preciso que ore pelo meu filho, ele está desempregado. Essa é a hora. Apresente seu filho desempregado, apresente seu parente doente, seu amigo desanimado, apresente os seus relacionamentos, apresente sua vida amorosa, apresente o seu casamento, apresente os seus sonhos. É momento de orar. Quando a gente ora, irmãos, Deus ouve, Deus escuta. Se tiver dificuldade para orar, feche os olhos somente e ouça a minha oração. E acredite, Deus ouve sentimentos. Deus não precisa de palavras para lhe entender. Talvez você diga: eu tenho tanta coisa para dizer para Deus, mas eu não consigo falar. Meu irmão, Deus é onisciente, Ele consegue interpretar o que está no teu coração. Ele sabe o que você sente. Tem coisa que você não compreende a respeito de si mesmo, mas Deus compreende por você. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento te agradecer pela palavra. Tua palavra, Senhor, é alento. Ela fortifica nossos ossos. Ela renova as nossas forças e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Tua palavra, meu Deus, nos renova como a águia. Porque os que correm cansarão, mas os que esperam no Senhor serão renovados. Nós acreditamos, ó Deus, que a tua palavra, ela é tudo aquilo que a gente precisa nessa vida. Tua palavra é o nosso manual de orientação. Tua palavra é a nossa bússola. E hoje ela nos ensinou sobre grandeza. Não fomos chamados para sermos melhor do que ninguém. Não fomos chamados para deixar os outros para trás. Não. No mundo, esse é o tipo de grandeza que as pessoas almejam. Mas no teu reino, Senhor, a grandeza tem um conceito diferente. Grandeza tem a ver com serviço. Grandeza tem a ver com humildade. Grandeza tem a ver com altruísmo. E eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que os nossos corações sejam impactados pelo Evangelho. Que a gente possa, meu Deus, arrancar qualquer resquício egoísta ou egocêntrico que exista dentro de nós.
Queremos servir para que o Senhor engrandeça o nosso nome. Tem muitas pessoas, ó Deus, que precisam de nós. Usa-nos, Senhor, em tuas mãos, como um farol que brilha à noite, Senhor, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Sim, meu Deus, em o nome de Jesus eu oro, eu suplico, em nome de Jesus. E quero aproveitar esse momento de fé para interceder pelas necessidades dos meus irmãos, os que estão em casa nos assistindo e os que estão aqui no templo. Eu oro, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos vê como ovelhas que precisam ser pastoreadas. O Senhor nos olha de maneira misericordiosa. O teu olhar é de compaixão. Então olha, meu Deus, para as nossas dores. Olha, meu Deus, para o vazio existencial de cada um. Olha, meu Deus, para as preocupações. E eu, em nome de Jesus, eu suplico ao Deus dos céus que abençoe, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Libera, Senhor, segundo a tua vontade, cura para aqueles que estão doentes, curas físicas e emocionais. Abençoa, meu Deus, os dilemas dos teus filhos, as suas famílias, os casamentos, a vida sentimental, a vida financeira. Dá propósito, meu Deus, aos teus filhos, eu te peço, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.